Fala, massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Torcedor do Santa, vamos trazer atualizações de quem será o nome do novo técnico do Santa Cruz. Quem será o técnico do Santa, né? Inclusive, já anota aí, tá? Lisca continua negociando com o Santa Cruz. A gente tem os números da pedida do Lisca, algumas exigências do Lisca, e presta atenção que uma das exigências do Lisca é também a exigência de boa parte da torcida do Santa. Mas não tem só o nome de Lisca, torcedor, vamos trazer tudo para vocês. E também, quem será a segunda opção? Fica comigo até o final do vídeo, já vai deixando o teu like aí, né, para mais tricolores ter acesso. Se inscreve no canal, que é muito importante a tua inscrição, torcedor. A gente faz um trabalho aqui, né, profissional, com apurações, responsáveis para estar sempre deixando você bem informado, tá? E comenta aqui. É muito importante o teu comentário, porque toda a direção do Santa Cruz assiste aqui o Cash Coral. Dirigente, ex-dirigente, ex-presidente, ex-jogadores também, né? Ontem a gente recebeu mensagem de alguns ex-atletas do Santa que acompanha aqui o nosso trabalho, no qual a gente manda um abraço aí para todo mundo, para todos esses ex-atletas que têm história dentro do Santa Cruz Futebol Clube. Inclusive, torcedor, ó, a nossa patrocinadora Master, né, que é a Jogo de Ouro, ela vai disponibilizar uma camisa autografada do Grafite. Para isso, é preciso você fazer o que para concorrer a esse sorteio? No primeiro link da descrição, lógico, né, você tem que ser maior de 18 anos. O primeiro link da descrição aqui tem um link lá da Jogo de Ouro. Você vai fazer o teu cadastro, tem que ser maior de 18 anos. Faz o teu cadastro, já segue aqui, né? Te inscreve no nosso canal, tem um botãozinho aqui, ó, inscreva-se. Se inscreve e segue a Jogo de Ouro, tanto no Instagram, né? E também o Cash Coral no Instagram. Que na próxima semana a gente passa o resto das regras, né? Mas a princípio, essas são as primeiras. Já pode fazer desde já, tá bom? Inclusive, a Jogo de Ouro hoje está recebendo no Ouro de Lance, né? Que é o podcast da Jogo de Ouro, o capita Dani Moraes. Torcedor, na tua tela tá passando os nossos patrocinadores oficiais, né? A galera que tá sempre incentivando o trabalho do Cast Coral. Se você quiser ser um incentivador do nosso trabalho, é muito simples, tá? Basta você aqui, ó, tem aqui o Seja Membro. Você clicando nesse botãozinho aí, você tem planos a partir de R$ 4,99, é opcional. E você ajuda aqui o nosso trabalho, incentiva o nosso trabalho. E aí a gente disponibiliza para vocês um link exclusivo para membros, para vocês participarem do grupo de WhatsApp do Cast Coral Torcedor. Então vem embora, vem fazer parte aí da família Cast Coral. Torcedor, ó, Santa Cruz levou uma traulitada domingo, né? E era normal haver mudança no clube, né? Sobretudo, na maioria das vezes no futebol, o que acontece quando se há um resultado negativo e elástico em clássicos é mudar o comando técnico, direção, mas sempre tem mudanças. E no Santa Cruz não foi diferente, né? O treinador Marcelo Cabo foi demitido e há uma pressão enorme em cima do nome do executivo do Santa Cruz, Arlen Menezes, para ele ser demitido também. Mas até então ele segue no cargo. A gente tem aqui, torcedor, 3 nomes de técnicos para a gente comentar sobre eles e para quem será o técnico do Santa Cruz, tá? Ontem à tarde surgiu a informação que o Lisca, né, experiente Lisca Lorenzi, né, o Lisca doido, teria sido descartado a sua negociação. Porém, a informação que a gente tem é que Lisca continua negociando. Atenção, tá? Lisca continua negociando. A gente vai trazer aqui os números da pedida do Lisca e algumas exigências do Lisca. Presta atenção, fica comigo até o final do vídeo. Só que após a informação que o Lisca teria sido descartado, surgiu a informação do Gustavo Florentin, esse aqui, que foi técnico do Sport e estava no Atlético de Bucaramanga. Só que o Gustavo Florentin, a informação que a gente tem
é que estava praticamente certo com o Santa. E aí, o Santa Cruz informou seu empresário que iria optar por um outro treinador. Então, o Gustavo Florentin não vem mais, tá? Descarta o Gustavo Florentin. Só que pela manhã, torcedor, a gente informou em primeira mão que o nome do técnico Luizinho Vieira, aquele Luizinho Vieira mesmo que tinha sido jogador do Santa, ex-jogador do Santa, jogou em 2001, inclusive foi autor do golaço contra o Flamengo naquela chuva no Arruda, sendo que venceu o Flamengo por 2-1 em 2001, aquele gol que ele faz por cima de cobertura no Júlio César, né? Inclusive, eu estava vendo uma reportagem há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, que esse gol do Luizinho Vieira está na galeria dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Está entre, né, de tantos gols, um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. O Luizinho Vieira também está na lista. Só que o Luizinho Vieira, ele está em 5º colocado no Campeonato Sergipano. Está sofrendo diversas críticas lá. O torcedor do time do Confiança, né? O torcedor do Confiança está criticando muito o trabalho do Luizinho Vieira. Luizinho Vieira, ele tem feito um bom trabalho lá, né? Acima de tudo, no Confiança. Tem pouco investimento financeiro. O Luizinho Vieira levou o Confiança recentemente para a final da Copa do Nordeste. Perdeu para o Bahia, mas, pô, não tinha como também o Confiança vencer o Bahia com todo investimento, aquela seleção que tem o time do Bahia. Mas ele levou de forma inédita. E o Luizinho vai disputar um clássico nesse final de semana contra o Sergipe. Guardadas as devidas proporções, Sergipe e Confiança, Confiança e Sergipe é igual a Santa e Sport aqui. Guardada as devidas proporções. Mexe com a cidade, é uma rivalidade muito grande entre Sergipe e Confiança. E o Luizinho vai jogar nesse final de semana defendendo Confiança, né? Vai disputar esse clássico. E há quem diga que o Luizinho Vieira, caso não consiga uma vitória, ele será demitido. E o que a gente tem de informação é que o Luizinho recebeu sim uma sondagem do Santa, um contato, mas a princípio o Luizinho disse que só abre negociação ou algo do tipo após o clássico, tá? E também a gente tem informação que o Luizinho tem uma multa rescisória lá no Confiança. Ou seja, o Luizinho, né, só pós-clássico que ele vai abrir negociação ou algo do tipo com Santa Cruz. Essa é a informação que a gente tem. Mas Luizinho está na lista e foi sim, recebeu sim um contato breve, né, do Santa Cruz Futebol Clube. Sobre o Lisca, torcedor, presta atenção que a gente tem os números da negociação, algumas exigências do Lisca, tá? Ó, o Lisca é a primeira opção do Santa Cruz, nunca deixou de ser. E é um desejo do presidente Bruno Rodrigues, tá? Inclusive eu vou dizer aqui, eu já falei aqui nesse microfone e disse que eu também traria o Lisca, por N motivos. N motivos. Ah, o Lisca é doido, o Lisca tem prazo de validade. Não interessa, o Santa Cruz também tem prazo de validade. Prazo de validade do Santa, torcedor, é se não trocar, se não mudar a estrutura do departamento de futebol e alguns atletas, o Santa Cruz vai ser rebaixado para a Série D novamente. Esse é o prazo de validade do Santa. Então o torcedor do Santa Cruz tem que pensar isso. Se não mudar algumas contratações, o Santa Cruz vai ser rebaixado para a Série D. Então o prazo de validade é esse. Não é pensar que o Lisca ou o outro treinador tem prazo de validade, não. Então, assim, o Lisca é um cara que motiva, é um cara que mexe com o ego, com o brilho do jogador, chacoalha o vestiário, mexe com a torcida. O Santa Cruz está precisando disso, um choque de realidade. O time do Santa Cruz, principalmente. E aí o cara é o Lisca. No meu ponto de vista, tá? Eu traria. O que foi que o Lisca pediu, torcedor? E aí, torcedor, o que o Lisca pediu, tá? O Lisca, ele sempre trabalha nos clubes com a comissão técnica dele, que é formada por Lisca, que é o treinador, auxiliar, analista de desempenho e preparador físico. Isso que o Lisca
tem com ele, 90% dos técnicos brasileiros também tem sua comissão técnica. E aí o Lisca solicitou que só vem com a sua comissão, é onde ele vai em todos os clubes, pediu um salário de 220 mil para ele e toda a comissão, ou seja, é 220 mil e esse dinheiro o Lisca vai dividir com a comissão técnica. Então, a comissão técnica e o Lisca, ele pediu 220 mil reais. Essa foi a pedida do Lisca. A segunda exigência do Lisca, né? O segundo pedido, né, do Lisca foi que fosse demitido o atual executivo de futebol do Santa, Arlen Menezes. Essa também é uma das exigências do Lisca. E também a contratação de alguns reforços. Ou seja, torcedor, essas duas últimas exigências do Lisca é que 90% do torcedor do Santa exige e também pede, que é a demissão do Arlen Menezes e também da contratação de alguns reforços. E outra coisa, torcedor, para contratar vai ter que sair. Isso é normal. E também o torcedor do Santa concorda com isso. Tem muito jogador ruim aí. Tem muito jogador que foi trazido que não rendeu, que não vai render e que não era nem para ter vindo. Então, sobre a negociação do Lisca que segue, a gente teve informações, a gente apurou que a princípio é isso que está acontecendo aí, tá? Eu não sei se a direção do Santa vai aceitar essa pedida do Lisca. Eu não sei se a direção do Santa, a verdade, o presidente Bruno Rodrigues que está conduzindo, né, vai aceitar essa exigência do Lisca de demitir o executivo de futebol, Arlen Menezes. E também não sei se vai contratar. Para o Campeonato Pernambucano, as inscrições se encerram nesta sexta-feira, próxima, amanhã, dia 30, às 18 horas. Ou seja, se for trazer algo, né, para o Campeonato Pernambucano, tem que trazer urgente, né? Tem que ser hoje e amanhã já de contratações, regularizações para amanhã. E eu não sei se a contratação do Lisca vai ser feita com essas exigências do Lisca. A primeira, torcedor, que é Lisca e a comissão técnica, isso é normal, tá? Isso é normal. A questão aí que deve estar sendo discutida é a primeira questão salarial e também essas exigências do Lisca, tá? A demissão do Arlen Menezes e também a contratação de alguns reforços. Então, a situação do Lisca é essa que segue em negociação. Repito, o nome, inclusive a gente apurou também, que hoje deve ser divulgado o nome do novo treinador do Santa. Eu acredito, torcedor, que possa ser, né, que deve ser o Lisca. Eu acredito que deve ser o Lisca. Até essa manhã era esse cenário. O cenário pode mudar à tarde? Pode. Futebol é dinâmico. Pode surgir um outro nome, uma outra oportunidade de técnico que esteja disponível. E a gente não está sabendo. Mas dos nomes que estão sendo divulgados, que estão sendo especulados, foi feito um filtro e sobraram esses três. Florentin foi descartado. O Luizinho Vieira foi contactado, mas tem essa questão do clássico, né, que ele joga no final de semana. E o Lisca, essa questão salarial, essa questão também aí dos integrantes de sua comissão e essas exigências daí. Então, sobre técnico torcedor, o que está acontecendo é isso. Pela manhã está acontecendo isso aí, né? Aconteceu isso. A gente não sabe o que vai acontecer durante a tarde, mas a gente vai apurar sim e alguma informação a gente vai sim trazer aqui para você, torcedor do Santa Cruz. Forte abraço e saudações tricolores.